Muito bem, queridos. Gálatas capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo ele nos diz que ainda que nós mesmos, se referindo a ele como apóstolo ou aos apóstolos, ou mesmo um anjo do Senhor, ou um anjo de Deus, ele pregue um evangelho que vá além daquilo que daquilo que vos foi pregado, que esse anjo ou que esse apóstolo seja anátema. O apóstolo Paulo, ao dizer isso para a igreja de Gálatas, ele está falando a respeito da suficiência das Escrituras, que a palavra de Deus foi transmitida e a essa palavra não se deve acrescentar. A nossa geração é uma geração espiritualmente confusa. Confusa por quê? Eu acredito que em gerações passadas nunca se falou tanto de Deus como nos dias atuais. E, ao mesmo tempo, nunca se houve tanta divergência sobre aquilo que Deus realmente disse. Eu estava vendo algumas reportagens, alguns podcasts falando sobre essa questão das escrituras, e a gente percebe a diversidade de informações contradizentes com respeito àquilo que Deus disse. Existem vozes que afirmam receber novas revelações, como se a palavra de Deus ela fosse insuficiente e precisasse, então, de outras revelações. Outros colocam tradições humanas no mesmo nível das escrituras sagradas, como se as tradições humanas elas tivessem, ou como se elas possuíssem o mesmo valor das escrituras sagradas. Existem também aqueles que não negam a Bíblia, mas vivem como se ela não fosse suficiente para orientar suas vidas diárias. Essa realidade não é nova. É uma realidade desde do Éden, quando Deus colocou o homem e a mulher no Éden. A estratégia do inimigo foi lançar dúvidas sobre a suficiência da palavra de Deus. Quando o diabo questiona, foi assim que Deus disse? Então, a pergunta, portanto, não é apenas teórica, mas é uma pergunta profundamente prática. A Bíblia, ela é suficiente para guiar completamente a vida do cristão? A Bíblia, ela é suficiente para guiar completamente a vida do cristão? Vamos ouvir um pouquinho sobre isso. Ela diz o seguinte, todos juntos. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Isso é o que o inciso 6º do capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster diz
a respeito das Escrituras. E nós vamos estar falando neste inciso, então, sobre a suficiência das Escrituras. E eu peguei estas afirmativas e dividi em 4 partes para o nosso estudo. 4 verdades que a confissão de fé ela fala a respeito da suficiência das Escrituras. Primeira verdade, todos juntos. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. O que este trecho, esse pequeno trecho do inciso 6 está dizendo? A Escritura contém todo o necessário para a salvação e vida. Essa é a primeira verdade que eu quero tirar para nós hoje. A Escritura, ela contém todo o necessário para a salvação e vida. A confissão aqui está dizendo, ou é expressamente declarado, ou pode ser lógica e claramente deduzido. Isso nos ensina 2 formas pelas quais as verdades bíblicas, a verdade bíblica ela é conhecida. Primeiro, declaração direta. É aquela verdade que Deus revelou de forma explícita, clara, que você não precisa ficar debruçado horas e horas estudando. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, alguns textos claramente falam a respeito da divindade de Cristo. Você pega João capítulo 1, no versículo 1, você pega João 20, 28 e outros textos, Colossenses, que fala de Cristo, da exaltação de Cristo, e são verdades que Deus revelou de forma explícita. Você leu, você entende aquilo claramente. Textos a respeito da salvação pela graça. Você pega lá Efésios capítulo 2, versículos 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você não precisa ficar buscando textos originais, fazendo exegese para entender que pela graça sois salvos mediante a fé. Está nítido, que a expressão aqui concernente à glória de Deus, expressamente declarado nas Escrituras. Essas verdades, elas não dependem de interpretações complexas, são claras. Então, é uma declaração direta. Mas a confissão também está dizendo que outras verdades, elas não estão assim tão expressamente declarado nas Escrituras. Mas você lendo ela, você deduz estes ensinos. Por exemplo, você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar trindade. Você não encontra trindade na Bíblia. Mas você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você deduz a respeito da doutrina da Trindade. Porque o texto que nós estávamos aprendendo a cantar, 2 Coríntios 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e vários outros textos na Bíblia que quando nós lemos, nós deduzimos a respeito dessa doutrina. Então, a doutrina da Trindade, ela não aparece na Bíblia com este termo, tá? Com esse termo, Trindade. Mas ela é claramente deduzida da totalidade das Escrituras. Isso mostra que as Escrituras, ela é suficiente. Não apenas
naquilo que ela diz explicitamente, mas naquilo que ela ensina de uma forma lógica e de uma forma coerente. O texto que nós lemos no início, lá de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 17, esse texto não apenas afirma a suficiência, mas também define o alcance das Escrituras. Ela ensina, é doutrina, ela repreende, ou seja, confronta o erro, ela corrige, ou seja, ela restaura o caminho, ela educa na justiça, ou seja, ela forma o caráter. As Escrituras, ela abarca todas as dimensões da vida cristã. Mente, consciência, comportamento, espiritualidade. Se as Escrituras é suficiente, e nós cremos que ela é suficiente, então nós não precisamos de complementos espirituais. Então nós não precisamos de novas revelações fora dela. Nós não precisamos de filosofias humanas para completar a fé. E aí nós chegamos à seguinte compreensão lógica. O problema não é falta de revelação. Revelação nós temos. O problema é falta de submissão a esta revelação. A pergunta não é se Deus está se revelando, mas a pergunta é: você tem ouvido o que Deus está falando? Porque Ele está se revelando. Todos os dias Ele se revela através da sua palavra. A confissão, então, a segunda parte que eu tirei para nós meditarmos e que é a segunda verdade que eu gostaria de destacar hoje é esta aqui, todos juntos. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem pelas revelações do Espírito, nem por tradições do homem. Nada se acrescentará à revelação bíblica. A gente precisa atualizar para o século 21. Não. A Bíblia, ela é suficiente. A gente precisa interpretar e viver esta revelação. Qual é o perigo das novas revelações? Gálatas capítulo 1, versículo 8, nós temos uma das declarações mais fortes da Bíblia, quando Paulo fala que é maldito, ele amaldiçoa qualquer nova revelação que se acrescente doutrina, qualquer mensagem que vá além das Escrituras. Não é apenas desnecessária, é perigosa. Além de ser desnecessária, ela é perigosa. Deus falou, Deus fala e Deus falará pela sua palavra falada. O perigo dessas coisas, nós vemos um exemplo em Marcos capítulo 7, versículo 8 e 9, quando Jesus confronta os fariseus, e diz assim, olha, deixando os mandamentos de Deus, guardais tradições de homens. E aqui está o perigo. Tradições de homens sendo colocados no lugar dos mandamentos de Deus. A questão é que essas tradições, elas começam por práticas úteis. Nós temos um problema sério que Jesus fica tão revoltado, e a revolta dele é tão grande que ele pega um azorrague, lá no Evangelho de Mateus fala sobre isso, ele chega no templo e as pessoas estão vendendo carneiro, estão vendendo as coisas no templo, e ele pega e começa a derrubar as mesas, jogar as coisas tudo pelo chão, pega um azorrague e começa a bater nas pessoas. Aquilo ali começou por uma necessidade. As pessoas vinham para Jerusalém, e ao vir para Jerusalém, elas traziam os seus animais para o sacrifício. O problema é que existia apenas um templo para toda a nação.
E aí a pessoa sai a 200 quilômetros de distância com um carneirinho, puxando um carneirinho ou trazendo um carneirinho no colo para oferecer sacrifício. Alguém tem uma ideia brilhante. Olha só, rapaz, por que você vai vir de lá 200 quilômetros trazendo esses carneiros? 8 dias andando aí, 10 dias andando com esse carneiro, que trabalheira danada. Vem tranquilo, rapaz, chega aqui e a gente te vende o carneiro. Era uma necessidade útil. E aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção que entraram para dentro do pátio dos gentios e tiveram que expulsar os gentios do templo, porque ali já não cabia as pessoas que compravam as coisas para cultuar a Deus, tá? Era no pátio do templo e era para fazer o sacrifício. E o Senhor Jesus fica revoltado com isso, mas essa tradição, esse costume, essa praxe que acabou virando uma lei, começou com uma prática útil. Para aquela pessoa que estava vindo 200 e poucos quilômetros de distância, isso foi muito útil. Mas estava indo contra a vontade revelada de Deus. A tradição dos fariseus é a mesma coisa. Não começou daquela forma. Começa com práticas úteis, essas práticas vão se tornando autoridade paralela e, por fim, substitui a palavra. Hoje, isso aparece de que forma? Quando experiências pessoais, elas são colocadas acima da Bíblia. Eu costumo dizer que experiência, cada um tem a sua. Mas a sua experiência não é norma para a minha vida. E a minha experiência não é norma para a sua vida. A norma para a sua vida e para a minha vida precisa ser a palavra de Deus. Experiências pessoais muitas vezes são colocadas acima da Bíblia. Costumes da igreja são tratados como mandamentos divinos. Igrejas acabam pegando esses costumes e transformam isso em mandamento. Eu soube de uma igreja que dizia que os pastores, quando eles sentam ali no púlpito ali da igreja, o pastor não podia cruzar a perna. E aquilo se tornou norma. Existem alguns lugares que se o obreiro chegar e não tiver com terno, ele não prega. Isso é uma tradição que ocupou o lugar da palavra de Deus. Essas coisas são acrescentadas à palavra de Deus. E a confissão está dizendo claramente: nada deve ser acrescentado. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum. Então, nós vimos aqui duas verdades a respeito da suficiência das Escrituras. Primeiro, a Escritura contém todo o necessário para a salvação. Segundo, nada deve ser acrescentado às Escrituras, à Bíblia. Terceira verdade que eu queria destacar para nós nessa noite. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Os teólogos que escreveram, então, a confissão de fé no século XVII, eles dizem, olha, nada pode acrescentar. No entanto, porém, todavia reconhecemos ser necessário uma íntima iluminação do Espírito Santo. E aqui nós encontramos então um equilíbrio precioso. A Escritura ela é suficiente, mas o homem por si só não é capaz de compreendê-la salvadoramente. Por quê? Por causa da condição do homem natural. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem encontrar, leia para mim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural
expressões. O homem natural não pode, o homem natural não aceita. Não aceita por quê? Porque não compreende. Porque quando compreendemos verdadeiramente, nós aceitamos. E aí, Paulo diz que ele não compreende por quê? Porque ele não é inteligente? Não, não é por isso. O problema não é intelectual, o problema é espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Quem pode ler para mim, por favor? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É interessante quando Paulo fala isso, porque normalmente a gente para no 9, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito? E Paulo está falando a respeito da sabedoria, tá? A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E falando dessa sabedoria do mundo e essa sabedoria de Deus, ele diz assim: mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí a gente para aqui, né? Só que Paulo está falando, está continuando, mas nós, você que tem o Espírito Santo, você vê, você ouve, você compreende. Por quê? Porque Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que Paulo está dizendo? Por causa da condição do homem natural, ele não compreende. Por causa da condição do homem natural, ele não aceita. Mas o regenerado, ele tem a iluminação do Espírito. A iluminação do Espírito é indispensável para nós compreendermos a Escritura, porque o Espírito não só ilumina, o Espírito também convence o coração. O Espírito aplica a verdade à vida do indivíduo. Aí nós chegamos à seguinte conclusão: precisamos de revelação? Quando eu falo precisamos de revelação, é óbvio que a resposta é sim, precisamos. Mas a pergunta é: precisamos de novas revelações? Não. Por quê? Porque a revelação já foi dada. Ponto. Mas nós precisamos de iluminação? Sim, a iluminação acontece hoje. O Espírito, ele não acrescenta conteúdo, ele torna o conteúdo compreensível e eficaz à nossa vida. Isso nos ensina o quê? Se você pegar a Bíblia, você levantar de manhã, pegar a Bíblia e ler, for para o trabalho, ou chega lá na hora do almoço, você pega e lê a Bíblia. Ou à tarde, ou à noite. A Bíblia, ela não pode, ela não deve ser lida assim. A Bíblia, ela precisa ser lida acompanhada de oração. Porque se for simplesmente lido, é livro, gente. É um livro. Nós cremos que é a palavra de Deus, mas cremos que esta palavra de Deus, ela tem efeito na nossa vida com a ação do Espírito Santo, iluminando, aplicando as verdades reveladas. Conhecimento teológico sem dependência do Espírito é estéril. É por isso que a gente vê tantos teólogos destruindo a igreja. Por quê? Porque tem conhecimento teológico sem dependência do Espírito.
A exposição bíblica sem a ação do Espírito não transforma. A transformação bíblica acontece na exposição da palavra com a ação do Espírito. Não basta ter a Bíblia aberta. Tipo assim, você chega num determinado lugar, está lá a Bíblia. Antigamente até ficava no Salmo 91. Não muda nada, não altera em nada. É preciso ter coração aberto. E isto é a ação do Espírito Santo. E a última verdade que eu gostaria de falar com os irmãos. A confissão de fé continua dizendo que há algumas circunstâncias quanto ao culto. Agora pegou. Existem algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comum às ações de sociedades humanas, quais têm que ser ordenadas pela luz da natureza. Luz da natureza. E pela prudência. Por quê? Por que não fala que tem que ser ordenadas pela luz da palavra ou coisa desse tipo? Porque não está escrito. Simples assim. A aplicação prática ela exige prudência e a confissão ela está demonstrando grande sabedoria e reconhecer que a Bíblia ela é suficiente. Mas a Bíblia ela não é um manual para cada situação específica da vida. Existem muitas coisas na vida, no nosso dia a dia, que você não vai encontrar uma resposta na Bíblia, porque ela não é um manual nesse sentido. Eu costumo dizer para os irmãos, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar na Bíblia falando se você tem que comprar ou vender um carro. Porque a Bíblia não foi escrita para você comprar ou vender carro. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, que você não vai encontrar na Bíblia se você deve casar com fulano ou com ciclano, com a fulana ou com o ciclano. Porque a Bíblia ela não foi escrita para isso. Mas a confissão está dando para nós alguns guias para a prática. Primeiro, a luz da natureza. Refere-se ao bom senso dado por Deus a todos os homens. Exemplo, organização, planejamento, respeito à ordem. Isso foi dado a todos os homens. Por isso que ele diz, a luz da natureza. A prudência cristã. O servo de Deus, ele precisa agir com prudência, e que é a sabedoria aplicada à vida, à luz da fé. Tiago diz assim, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Terceiro, mesmo que não exista algo escrito a respeito disso, mas existem princípios. E nós precisamos seguir esses princípios, mesmo quando não há um mandamento direto. Existem princípios. Princípios que falam de reverência, de edificação, de amor, de ordem. Princípios bíblicos que guiam as nossas vidas a cada dia. Isso, irmãos, evita dois extremos. Por um lado, o legalismo. O que é o legalismo? É exigir aquilo que a Bíblia não exige. E quantas vezes nós fazemos isso? Exigimos aquilo que a Bíblia não exige. Isso é legalismo.
O outro lado é a libertinagem, ou seja, ignorar os princípios bíblicos. Se nós ignoramos os princípios bíblicos, isso é libertinagem. A maturidade cristã está em aplicar princípios eternos a situações temporais, ao nosso dia a dia. Então, concluindo, a confissão de fé nos conduz a uma visão robusta e equilibrada da vida cristã. A Escritura ela é completa em seu conteúdo. A revelação ela é final e suficiente. O Espírito Santo ele é indispensável para a compreensão das Escrituras. A vida cristã exige sabedoria prática guiada pela palavra de Deus. Diante disso, nós precisamos então examinar a nossa própria vida. Como nós temos tratado a Bíblia? Nós temos tratado ela como autoridade final ou apenas como uma referência entre tantas e muitas vozes? Nós dependemos do Espírito Santo ao lê-la? Ou fazemos como lemos qualquer livro, um estudo de escola, um romance ou coisas assim? Nós confiamos na nossa capacidade intelectual ou colocamos a nossa dependência de Deus? Por último, nós temos aplicado esses princípios nas nossas vidas? Quando eu encontro um princípio bíblico, eu aplico isso na minha vida, no meu dia a dia? É isso que a confissão está falando para nós. A suficiência das Escrituras não é apenas uma doutrina para ser defendida. A suficiência das Escrituras é uma verdade para ser vivida. Quando a Bíblia ela é suficiente para nós, nós encontramos direção. Quando ela é suficiente para nós, nós temos segurança. Quando ela é suficiente para nós, nós temos estabilidade espiritual. No final, a questão não é se a Bíblia é suficiente. A questão é se a Bíblia é suficiente para mim. Porque ela é suficiente. Mas será que ela é suficiente para mim? Será que ela é suficiente para você? Que Deus nos abençoe de tal forma que possamos viver com essa convicção que ela é suficiente para mim. Amém? Vamos orar a Deus.